Ele está chegando. Sexy, sensual, gostoso. As mulheres vão delirar. Os homens vão babar. Fala, Moitinha. Bora que estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita podcast. Hoje, sexta-feira, a gente com mais uma edição para você. E quem a gente traz para bater um papo com a gente, um papo bem descontraído e vamos falar muito sobre ele, é o Dr. Auricélio Fontinelli, que veio de Viçosa do Ceará aqui para bater um papo com a gente, da terra do Clóvis Bevilacqua, né, rapaz? É isso, Moitinha. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite, né, para participar do podcast aqui Debaixo da Moita. Isso é muito relevante para quem trabalha com a área de saúde e com a coisa pública, e a gente está aqui para poder contribuir aqui com o podcast. Coisa boa, seja muito bem-vindo. Olha, meu internauta, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal. Você já se inscreveu? Ah, se inscreveu, né? Então convida aí o seu amigo aí, seus parentes, seus conhecidos aí, manda aí para a galera da sua rede social, porque assim, a galera se inscrevendo, obviamente, o YouTube joga muito mais longe, vai mandando aí para esse povo e é muito bom porque a gente vai ganhando mais proporção aqui, as informações aqui do podcast Debaixo da Moita ou Debaixo da Moita podcast. A ordem dos fatores não altera o produto. É o novo, aprendi lá na quarta série, a mãe do cão ainda era jovem, né? Doutor, é uma alegria muito grande lhe receber aqui. Doutor, você é natural de Viçosa do Ceará ou apenas mora lá? Não, Moitinha, é a minha família toda. Nós somos de famílias que contribuíram com a formação daquela cidade, né? Que hoje se espalham aqui, a família Magalhães e Fontinelli e Aguiar. Então, assim, nós temos somos parte dessas famílias aqui que tem um grande número de descendentes aqui na região. E nasci em Viçosa do Ceará, né? Muito jovem, saí para Fortaleza para estudar. Como hoje ninguém precisa mais ir para tão distante, você até de casa você consegue uma formação de nível superior. Então, isso nos traz fortes laços com a região norte, principalmente com a região da Ibiapaba e as cidades aqui que circundam essa serra tão maravilhosa, né? Bem, naquele tempo era primeiro grau, segundo grau, né? Hoje mudaram os nomes aí, tem uns nomes mais, assim, eu particularmente eu não acompanho, PEB 1, PEB 2, um negócio assim. Naquele tempo era ensino infantil, aí primeiro grau, segundo grau, era mais ou menos por aí, né? Era. Teve uma época que foi o colegial, né, que mudou depois para segundo grau, tinha toda essa mudança. Que, a meu ver, isso não altera muito a qualidade da educação até hoje. Assim, a gente faz muita divisão e acaba sem ter um resultado. Mas, assim, eu fiquei em Viçosa, estudei até a 8ª série, naquela época a 8ª série, agora tem um ano a mais que a 9ª série, né, Eu acho que só mudou o nome. O 9º ano ele equivale à 8ª série. Equivale à 8ª série. Então faz uma confusão na cabeça. Alguém acha que não fez a 9ª série, né? Mais ou menos. Passou direto para o primeiro ano do segundo grau. Então, quando foi o ensino médio ou o segundo grau, você já foi fazer em Fortaleza? Eu fui fazer em Fortaleza. Fui morar na casa de parentes e passamos uma época trabalhando com muita dificuldade. Você sabe como é morar na casa de parentes, não é fácil. Mesmo com muita boa vontade, a gente sempre fica naquele localzinho que sobrou dentro da casa para acomodar a gente, mas a gente é muito grato a uma tia que nos recebeu naquele período e que nos marca muito a nossa passagem pela juventude, quando a gente passou por aquela dificuldade tão grande. E depois, Moitinha, logo depois a gente fomos morar uma época na casa de estudante, né? Porque para estudar a gente precisava calor absurdo, que naquela época hoje faz muito calor, mas naquela época também já fazia um pouquinho de calor, e a gente, para poder aproveitar a qualidade do aproveitamento no estudo, a gente tem que ter um local tranquilo e tudo. E eu morava muito próximo à casa de estudante, Moitinha, e a gente... Era da UFC, não? Não, na época eu era secundarista ainda, né? Entendi. Fica ali na Nogueira Scioli, se não me engano, próximo ao Hospital Cura Das, ali em Fortaleza. E uma tia minha, não a primeira tia, mas a segunda tia, uma tia-avó que me levou mais para perto do colégio. Fui morar com a tia-avó de 85 anos, e para não incomodá-la durante a noite, eu optei por ficar parte do meu tempo também hospedado na Casa de Estudante de Fortaleza, né? Casa de Estudante do Ceará, na verdade. E lá eles dispunham de um espaço muito bom, que tinha ar-condicionado, tinha os módulos para leitura e tudo. Então, assim,
aquilo ali me deixava com mais tempo e o rendimento aumentava. Então foi a gente. E é outra coisa, que hoje hoje a gente tem internet, tem as redes sociais que nos informam com muita rapidez. Naquela época a gente tinha, para estudar as atualidades, a gente tinha que ter um local que tivesse jornal. O jornal era caro naquele momento. E aí a gente tinha na Casa Estudante, a gente recebia, acho que, se eu não me engano, 3 edições dos principais jornais daqui da época, era o Tribuna, o Povo e o Diário do Nordeste. E aquilo ali era onde a gente bebia água para poder ir tentar fazer as provas de atualidades, que eram muito comuns naquela época, né? Pois é. E ainda hoje são. É verdade. Hoje a gente pega, apesar de ficar muito fragmentado, mas a gente pega todas as informações assim num curto período, assim, tipo de 1 hora, você se atualiza, sei lá, você quer. E naquele tempo tinha que ler, às vezes entender o que o Diário do Nordeste dizia, aí já tinha um entendimento do jornal O Povo, o Tribuna, então já ficava um pouco mais complicado, mas em compensação, quando você entendia de verdade, né? Sim. Ainda tinha o seu senso crítico. E voltando aqui para Viçosa, doutor, você foi criado na sede ou na área rural? Não, a gente veio de uma situação difícil, como todas as pessoas do interior, né? Tivemos uma infância difícil, o pai da gente trabalhava como auxiliar administrativo, era office boy no banco do BEC, no antigo Banco do Estado de Ceará, né? E meu pai, ele tinha feito aquele curso de admissão, e era uma pessoa que era um autodidata, gostava muito de tudo, pedacinho de livro, de jornal e tudo que ele pegava, ele gostava muito de se atualizar e tudo, e começou a fazer os concursos e passou primeiro para os Correios, depois ele passou para começar a galgar dentro do banco. Ele começou a galgar espaço dentro do banco, chegou a gerente, teve um período que foi chamado para assumir uma das direções do banco na época, né? E ele recusou, porque já estava na fase que ele já estava querendo, era voltar de novo para Viçosa, que ele também era um apaixonado por Viçosa. E a nossa vida foi desse jeito, mas uma parte da nossa vida também, a gente, como ele tornou-se gerente de banco, a gente acabou morando em Granja, São Gonçalo, Iracema, Ibiapina. Longe, isso só nos fez aumentar. Iracema, né? Já é lá no Cariri, é muito distante. Então, assim, isso talvez tenha ainda machucado ainda mais o nosso coração, porque a saudade de casa, né? Primeiro que o clima lá da Serra é muito gostoso, é um clima diferenciado. Então, aquilo, quando a gente ia para o sertãozão, a gente passava uma dificuldade gigante. Você falando aí no clima da Serra, eu lembrei que quando o Natanzinho foi no Danilo Gentili, ele falou que a terra dele, né, a cidade dele era muito fria. E lá eles riram, dizendo, onde é que tem lugar frio no Ceará? Rapaz, eu sei que ele não sabe, mas o Ceará tem tem cidades que é tão fria quanto as do Sul, né? Por exemplo, se não me engano é Guaramiranga, não é, Lohan? Guaramiranga, a área lá de Guaramiranga lá é muito frio. Tem aqui a Ibiapaba, Guaraciaba ali. Meruoca também, né? Meruoca também. Então é assim, não sei se vai chegar lá, mas chegar para você, Danilo. Venha conhecer o Ceará para você tomar conhecimento para depois questionar, tirar essas brincadeiras. Valeu. Olha, e também o Natanzinho, né? Forte abraço aí para o Natanzinho, um guerreiro que saiu daqui da nossa região e hoje, graças a Deus, está conhecido aí, não só no Brasil, mas já tocou nos Estados Unidos, cantou nos Estados Unidos, né? E um grande artista. Até me empolguei porque eu fico feliz, cara, com o sucesso dos outros. Doutor, e viver a infância? A infância você viveu lá, em Viçosa? Isso. A infância no interior, Moitinha, é muito rica, né? Tem gente que tem inveja de outras coisas. Eu tenho inveja da minha infância, né? Eu tenho inveja daquele tempo que a gente não tinha tanta responsabilidade, que a gente podia curtir a cidade da gente, aquele clima maravilhoso. Mas, assim, a riqueza, porque a gente que mora aqui perto de uma serra dessa, quem mora na serra pode descer para o sertão e quem é do sertão pode aproveitar os dois climas e ver como é que a natureza ela é diferente, né, esses dois ambientes. E isso é muito importante para uma criança também, para a gente poder entender como é que é a presença de Deus nas coisas, né? A gente valorizar a natureza, né? Estamos sendo maltratados, né, Moitinha? E a gente está vendo aí com preocupação as questões, a temperatura se elevando de uma maneira catastrófica. A gente sabe que a gente é da área de saúde, a gente sabe o quanto isso é prejudicial para as pessoas, para a agricultura. E isso nos traz também, fica martelando na cabeça da gente a preocupação com isso também, né?
Pois é, eu não sei se é falta de informação, é teimosia. O pessoal vem destruindo muito o solo, desfertilizando, né? E assim, no espiritismo, que aqui sem direcionar para nenhuma religião, é porque eu já entrevistei espírita aqui, e eles falam que quando você destrói, você traz um bloqueio para o seu futuro, né, as suas vidas posteriores, e você pode sofrer um retrocesso e viver num lugar, tipo assim, dependendo do retrocesso, você viver nas cavernas, como um dia já viveram aqui nesse plano, né? Claro que aí vai muito da sua fé, do ponto de vista, né? Mas até para uma lição de vida, se a pessoa tomar isso daí, é bom cuidar, porque se não for você, vai ser outro, né? Que vai precisar do planeta mais fértil, mais... Então é assim, quando se destrói... Doutor, daqui a pouquinho eu ainda vou falar agora no médico, doutor Auricelio Fontinelli, como médico, e daqui a pouquinho a gente vai falar, se você permitir, um pouquinho sobre a política de Viçosa do Ceará. Beleza? Pois não. Então, meu internauta, como falei aqui na apresentação, é o doutor Auricelio Fontinelli, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, hoje médico. Doutor, qual é a sua especialidade? Moitinho, eu vou te passar um breve relato da minha história de vida na medicina. Se quiser começar da faculdade, que bem interessante que o pessoal saiba. Né? Eu vou começar do vestibular, primeiro, que foi uma luta. Pronto. Assim, quando você sabe que a formação da gente no interior... Tem um amigo meu que fez 8 vezes, teimoso, e hoje é médico. Sim, eu tenho um amigo... a gente, quando começa a comparar o nível de estudo hoje com o que tinha há 20, 30 anos atrás, era uma diferença abissal, gigantesca do que a gente tinha naquela época para o interior, para a cidade grande. Né? E por ter sido filho de gerente de banco, a gente passou por vários tipos de cidades e por vários tipos, até pela televisão, pela TVC, eu estudei TV educativa, na verdade. Educativa. E a gente teve aula pela televisão. Então, você imagina eu chegar em Fortaleza e quando eu disse para meu pai que ia enfrentar a medicina, ele disse, mas como você teve essa formação tão diferenciada? Com dificuldade, né, para acompanhar a grade normal. E eu disse, não, pai, mas para tudo a gente tem como reparar. Né? Basta a gente estar vivo e querer, a gente vai. E o papai trabalhava no BEC, tinha um senhor, Aldenor, esse rapaz, ele trabalhava como caixa, é muito bom em matemática. E eu cheguei num período de férias e disse, pai, eu quero fazer medicina e eu queria que o senhor me encontrasse um professor particular que eu pudesse revisar todo o conteúdo do primeiro grau, porque eu estou com deficiência, eu quero partir para cima, eu quero chegar a fazer medicina. E nisso, enquanto todos os meus colegas estavam lá de férias, né, na melhor hora das férias, que era do final da tarde para o começo da noite, que era que todo mundo ia para a pracinha, ficava naquelas paqueras e tudo, eu estava lá, né, procurando... Essa música eu estou criando, doutor. Para comprar até ração para ela. Então, o que acontece? Eu passei, Moitinha, esse período aí para poder a gente complementar essa deficiência que a gente tinha pelas diversas escolas que a gente passou. E eu fui fazer o vestibular, Moitinha, na universidade, talvez uma das universidades mais importantes do país, que é a Universidade Federal do Ceará. Né? E a gente, quando foi fazer essa prova lá dentro, a gente disputava com todo o país. Né? As pessoas que estavam demandando mais tempo de estudo, elas vinham para disputar naquela de tete a tete com a gente. E aí eu peguei e comecei. Então, resumindo, você disputou com os maiores do país naquele momento. Naquele momento, porque assim, eram poucas universidades federais, né, eram poucas faculdades de medicina e a gente tinha uma dificuldade muito grande. Então eu fiz primeira vez, né, não me dei bem, vem aquele baque, né, fui para a segunda vez com mais experiência e na segunda vez eu já sabia o que é que eu podia melhorar, onde é que eu podia melhorar. Também fui um pouco melhor, mas não tinha conseguido entrar. E como eu sou uma pessoa muito persistente, eu não gosto de deixar as coisas pelo meio do caminho, eu resolvi fazer pela terceira vez e já muito mais maturado, né, amadurecido pelo tempo e pela quantidade de estudo que a gente já tinha colocado nessa empreitada. A gente conseguiu na terceira vez, já com muita mais maturidade, a gente conseguiu entender o que era importante e a gente conseguiu terminar de 70 vagas, a gente ficou em 20º lugar,
para a gente, naquela época, era uma vitória gigantesca, porque era uma universidade federal, universidade paga, aliás, universidade gratuita, né? Gratuita, né? Ah, As pagas já era assim, as pagas mais já vinha- confortável para entrar, mais difícil para se manter. mas né? naquela época nem universidade paga não tinha, eram poucas as universidades pagas no país, né? É. Era outra realidade. Naquela época, na verdade, as formações eram mais nos hospitais universitários, que eram serviços públicos. Uhum. Então, assim, isso nos deixa um pouco envaidecido, porque passar na Universidade Federal naquele momento era um momento de glória para qualquer estudante. Hoje ainda é, né? Hoje ainda é, Com né? tanta Hoje ainda fonte é. de estudo, né? Hoje E ainda na é. Rapaz, essa música é teimosa. Assim, aí depois do vestibular... E aí, depois do vestibular, a gente saiu, né? Conseguimos terminar o 6º ano. Depois nós fomos para fazer cirurgia geral. Aí nós passamos no JF. E no JF a gente passou 3 anos. O JF é o maior hospital de trauma aqui da região Nordeste, um dos maiores hospitais de trauma da região Nordeste. E a gente passou 6 anos dentro do JF. 3 como cirurgião geral e mais 3 como cirurgião plástico. Então, assim, as pessoas, quando falam em cirurgia plástica, eles só pensam em prótese, em mama, mas, na verdade, a minha grande paixão era a cirurgia reparadora. Né? Eram os grandes traumas de face, de nariz, de mão, que a gente se debruçava lá e muitas vezes fazia verdadeiros milagres com o que a gente pegava lá dentro, mas aquilo era que realmente nos trazia mais perto de ser médico, né? Muito mais prazer do que a área da cirurgia estética. Doutor, e então a sua especialidade é cirurgia plástica. E o que você trilhou de lá para cá, fora Fortaleza, lá foi onde você iniciou? Foi uma grande escola. Eu acredito que o IJF ali foi... Na verdade, Moitinho, assim, eu tenho 2 especialidades. Eu sou cirurgião geral e também com especialidade também em cirurgia plástica. Então, eu tenho 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Na verdade, são 12 anos de estudo. São 6 anos de faculdade, 3 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Né? Eu tenho os 2 títulos de especialista, mas também eu passei muito tempo como emergencista, né? E como emergencista eu tinha uma paixão maluca. Eu acho que é uma das coisas que também mais me deixam envaidecidos é ter feito parte primeiro como médico socorrista do SAMU, que é o Serviço de Atenção Médica de Urgência, e eu passei muito tempo com um macacão que muitas vezes eu saía do consultório para dar um plantão dentro de uma ambulância, porque aquilo me trazia, além de um dinheiro, também me trazia muito prazer, né, de realmente sair de casa e ter salvo uma vida. E para completar a minha vaidade em relação a esse tipo de serviço, eu fui convocado para ser diretor-geral do SAMU Ceará durante um período. A gente fez um trabalho, foi um tempo curto, porque logo depois eu passava para Perícia Médica Federal, né? E aí foi na época que eu tive que optar. Mas assim, tivemos um período curto, mas um período extremamente promissor, onde a gente conseguiu elevar de novo a autoestima dos socorristas que ali trabalhavam, e ainda conseguimos ajudar na elaboração do projeto de expansão do SAMU para todo o estado do Ceará. A questão dos helipontos, com a questão da disposição das unidades aéreas, que eram os helicópteros, foi também um trabalho que a gente iniciou. Então, quando eu vejo o SAMU na rua, eu sei que a gente tem uma cota de participação naquilo ali, e é uma das coisas que muito me envaidece. Que bom. É uma pessoa, isso eu acredito que a cada vez que você vê, vem na mente tudo que você plantou ali, ali já é frutos de sementes que você trouxe no passado. É impossível passar batido, né, sem lembrar ali aqueles momentos. Doutor, e você já trabalha, hoje você trabalha em algum hospital? Hoje, não, eu presto alguns plantões no hospital. Estou preocupado, essa bicha tão mansinha com você, viu, doutor? Eu faço alguns plantões no São Camilo, lá em Tianguá, e também sou médico da Perícia Médica Federal em Tianguá também, né? E faço alguns plantões aí em alguns hospitais da região, né? Mas agora eu estou baixando o trem de pouso, agora já... A idade já começa a chegar e a gente começa já a querer ter um pouco... jovem, parece que tem uns 30 anos, ou é as plásticas, o resultado aí da cirurgia plástica aí. Mas, Moitinha, quem passa por uma situação de estresse como a gente passa no serviço médico, é um serviço extremamente que demanda muita
perda de energia, né? No caso, você é empregado público do INSS? Não, é da Perícia Médica Federal, Da né? Perícia Médica Federal. Só presta serviço lá no INSS. Ah, entendi. Não é do mais, INSS. a gente não é mais médico do INSS. Hoje a gente tem uma subsecretaria que responde pela gente hoje. Eu não sabia não, tá? Eu tô sabendo agora. E aí, hoje, em relação à medicina, você não trabalha mais com o mesmo afinco que já trabalhou no passado, apesar de dar o gás quando está dentro. A questão primeiro que você passar a noite no hospital demanda muito gasto, né? Aí vem os problemas de pressão, vem os problemas articulares, vem todas as questões. E a gente começa a ter que mudar um pouquinho a estratégia da gente, né? Entendi. E no passado, você me contou, em off, quando a gente estava conversando sobre um projeto que você plantou, que esse projeto, ele até já deu uma evoluída, hoje está muito... Eu comentei isso, estava até comentando aqui com um amigo que está acompanhando a gente, o Manuel Soares, falando do trabalho que a gente tinha e desenvolvia. Assim que eu terminei a faculdade, eu vim dando uns plantões aqui em Frecheirinha também, mas, na verdade, eu morei aqui no Acarape, né? Aqui pertinho, no meio da serra, perto do Bosco. E a gente morou numa casa, um frio intenso, a minha mulher gestante do meu primeiro filho, e a gente, naquela época, nós iniciamos o projeto, fomos nos projetos da cidade de Tianguá, foi uma das cidades pioneiras na implantação do Programa Saúde da Família, e nós contribuímos muito na implantação desse projeto em Tianguá. E agora, para a minha surpresa, quando eu voltei, o vereador Marconi, lá em Tianguá, nos chamou e disse que ia nos dar o título de cidadão, e eu perguntei, ele disse: você não está lembrado que você foi uma das pessoas que iniciou a implantação do programa, foi você que levou a medicina para as pessoas mais carentes da zona rural? Então, assim, a gente lhe deve muito nesse sentido, e por isso a gente vai lhe conceder essa homenagem, né? Doutor, fantástico, porque assim, o dinheiro, ele é necessário para a sua base, para você viver. Sim. Mas o que enobrece mesmo a pessoa, o que faz, até falando de uma forma assim, bem, o que bota gasolina mesmo para o cara se manter ali, são esses reconhecimentos, né? Sim. A gente sabe que em todas as áreas que a gente trabalha, Moitinho, seja médico, advogado, radialista, qualquer trabalho que a gente vai se meter, a gente vai encontrar muita ingratidão no caminho. Sim. Mas basta que uma gotinha de gratidão, né, de reconhecimento do trabalho da gente, toque o céu da boca da gente, para que a gente possa voltar a ter a avidez, continuar prestando serviço para as pessoas. Então, assim, a gente não faz para receber de volta, mas quando recebe é muito bom, né? É muito bom. Isso no rádio, quando eu trabalhava, nas últimas que eu trabalhei, que foi na Coqueiros e na Sonzum, lá de Sobral. Rapaz, às vezes a gente vai triste, preocupado, aí, por exemplo, no tempo que eu trabalhava na Sonzum, meu pai até faleceu, né? E você vai, às vezes, com a cabeça, mas aí o pessoal começa a ligar, a elogiar de início. Às vezes a gente até leva uma tacada, né? Mas aqui e acolá leva uns elogios, e isso daí faz com que a gente dê continuidade, assim, consiga desenvolver até mais do que o que é capaz para aquele momento, sabe? Sim. Você consegue... Doutor, e em relação à política? Eu quero entrar no assunto da política, pode? Pode, deve. Pronto. Você é filho de político, nasceu em berço político? Não, na verdade, meus pais, assim, houve uma quebra desse gosto pela política na minha família, né? Uhum. Eu tenho um tio-avô, que é o tio José Figueira, e ele foi prefeito de Viçosa, né? Em um período atrás, e depois o meu avô, os dois avós foram vereadores também. Meu pai nunca foi muito afeito à questão da política, não. Mas, assim, eu entrei na política muito mais pela medicina do que propriamente pela necessidade de fazer política. A gente acaba uma coisa puxando a gente para dentro da outra, né? Eu tenho, desde que me formei, eu tive uma coisa que eu tirei do meu próprio pensamento, naquele momento que a gente está pensando sozinho, solitário. Eu me coloquei à disposição do povo de Viçosa muito tempo atrás, antes de muito mesmo de pensar em política, muito novo ainda. Eu jurei para mim mesmo que eu não iria cobrar do povo da minha cidade para atendê-lo, né?
Até porque a gente vem de uma situação difícil, a gente sabe, né, há algum tempo atrás, muito mais difícil do que agora. Hoje está um pouco mais fácil o acesso à saúde. Mas, assim, a gente tem um trabalho feito legal lá em Viçosa, que isso envaidece muita gente. Eu acho que na última, eu devo ter atendido já hoje em Viçosa mais de 20 mil pessoas gratuitamente, né? Passaram pelas Então mãos você da vem gente. mantendo desde o tempo que... Nunca me afastei do povo de Viçosa, assim, nunca deixei de atender o povo de Viçosa, nunca vi a medicina em Viçosa como meio de ganhar a vida. Então, a gente vem prestando esse serviço de uma maneira ininterrupta para as pessoas. Toda vez que alguém me liga, ou que a gente possa ajudar com a cirurgia, ou possa ajudar com a consulta, ou possa ajudar com o encaminhamento, a gente está sempre à disposição das pessoas de Viçosa do Ceará. Até porque Viçosa, Moitinha, para a tristeza da gente, Viçosa está entre as 30 maiores cidades em nível de populacional. Se você comparar, ela está entre as 30 maiores cidades do estado do Ceará. Você fala maior em que sentido? Geográfico? Não, em quantidade, estou falando em quantidade de habitantes População. mesmo, né? Na população mesmo. Mas, assim, para nossa tristeza, quando a gente vai ver os índices de desenvolvimento humano, na questão de saúde, acesso à educação, acesso a outros serviços, Viçosa deve estar entre as 40 últimas. Então, assim, é muito preocupante. Você sabe por quê, Moitinha? Até porque quando a gente, principalmente na área da gente, você como comunicador, você tem um acesso muito grande ao público, você começa de uma hora para outra a carregar um pouco da energia, das dificuldades que as pessoas passam. E a gente, como na área de saúde, a gente vê isso de uma maneira muito forte também, sabe, Moitinha? E aí a gente fica preocupado porque quando a gente vê a qualidade do serviço que é prestado e a gente compara com outras cidades, a gente fica muito preocupado, até porque a nossa cidade ela é conhecida como a rainha da Ibiapaba, né? Pois é, E aí a gente olha e vê uma carinha bonita, né? Mas assim, na verdade é uma cidade com muitos desafios, né? Com muitas dificuldades. E a gente não está aqui para agravar ninguém aqui da gestão, ninguém aqui está aqui isso, mas a gente está falando um fato, né? Isso é uma coisa real que a gente sabe, está vendo no dia a dia da gente. Não pelo que eu escuto, mas assim, pelo que eu vejo na real, na vida real. Né? E quando eu falo da questão de saúde lá em Viçosa, Moitinha, eu falo comparando com as cidades vizinhas, eu comparo saúde e hospital, todo canto tem. Ou bom ou ruim, toda cidade tem. Eu me preocupo quando você tem um outro equipamento e uma cidade com 60 mil habitantes ainda não dispõe de um equipamento desse. E me preocupa muito mais, por exemplo, quando na unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, que é um outro tipo de hospital, Moitinha, a gente compara com cidades como São Benedito, que tem 47 mil habitantes, é uma cidade bem mais nova do que Viçosa, ela já tem uma unidade de pronto atendimento, um outro hospital, além do hospital municipal, já está perto de completar 12 anos. Granja, se eu não me engano, já tem 6 ou 7 anos que Granja já tem uma UPA. Tianguá já está em torno de 10 a 12 anos também que já tem uma UPA. Então aí eu estou colocando as cidades vizinhas. Aí você imagina como é que a mãe de todas essas cidades consegue ainda, as pessoas ainda não conseguem ver e nem conseguem se perguntar por que é que uma outra unidade hospitalar não conseguiu chegar na nossa cidade. Eu acho que está faltando um pouco de interesse em cuidar bem das pessoas. Eu acho que o pessoal de Viçosa ele merece um pouco mais e a gente, como filho de lá, a gente se preocupa muito com isso, até por ser um profissional da área. Doutor, o fato de eu creio que o seu nome está à disposição, mesmo você, não sei se você se considera um pré-candidato nesse momento, a priori, mas você se sente impotente por ser limitado na questão de ser apenas um médico e não ter um acesso à administração pública para ampliar esse benefício que você quer prestar ao povo de Viçosa? Moitinha, não sei se você soube me explicar. Moitinha, assim, a questão, a gente quando entra na vida pública, eu sempre repito isso, que é uma coisa, é uma imagem muito para explicar o porquê que a gente não consegue deixar de ser uma pessoa pública, né? Político não, político eu só digo que só sou político a partir do momento que eu assumi um cargo. Sim. Até o momento eu só sou um eleitor atrevido. Né? Fui candidato por duas vezes nós tiramos em torno de 13 a 14 mil votos, que é uma votação mais do que a população de Freginé, nem os eleitores. Uma votação extremamente expressiva, mostra que as pessoas têm uma confiança no trabalho da gente, mas eu lhe digo uma coisa, assim, a gente fica muito preocupado, porque hoje eu estou com minha família toda morando em Viçosa, e já tenho minha neta, meus filhos que estão morando lá, meu sogro, então assim, meus amigos,
meus colegas, aqueles conhecidos que a gente vê passando. E a gente, como pessoa pública, e por isso eu digo que a gente nunca deixa de fazer política, mesmo sem ser político, só sendo um eleitor atrevido, porque quando você deixa, é igual perfume, quando você sai de dentro do vidro, você não consegue mais voltar. As pessoas não vão ver mais nunca como uma pessoa que não tem interesse na coisa pública. Então, assim, a gente tem mostrado esse serviço para a população, e a população tem abraçado a gente fortemente, né? Até porque o maior calo hoje que nós temos na gestão municipal em Viçosa é um déficit na saúde gigantesco. A gente sabe da dificuldade que Viçosa tem e nos machuca muito mais porque a gente é da área. E a gente sabe o quanto isso compromete a qualidade de vida das pessoas, o quanto isso fala contra, né, o progresso de uma cidade. E a gente acha que Viçosa, você viçosense, você merece muito mais do que a gente tem aí hoje. Você, por ser de lá, você tem um sentimento maior em relação a essa deficiência? Eu creio que sim. Sim. Até porque a gente trabalhou nos principais hospitais do estado de Ceará, nós trabalhamos nos principais serviços de saúde, a gente sabe como é o fluxo real das coisas. E eu vou dizer uma coisa para ti, Moitinha. A unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, ela faz parte da cadeia de atenção à urgência e emergência. Ela é fundamental para que o paciente seja triado e seja encaminhado para a unidade ou de neurologia, ou de cirurgia, ou de ginecologia obstetrícia, ou de pediatria, ou de radiologia. O hospital, geralmente, ele não está muito dentro desse fluxo, porque ele é mais na área de resolução das coisas que vão ficar ali por dentro do interior. É uma cesárea, é uma cirurgia mais simples, é um internamento de uma pneumonia. Ele não necessariamente vai ter a responsabilidade direta sobre essa questão desse fluxo na urgência e emergência. E a gente vê as dificuldades com que o povo de Viçosa hoje fica sofrendo por conta dessa má gestão do fluxo na atenção na área de urgência e emergência, e isso nos incomoda demais, né? E quanto à questão de estar o nome disponível, eu sempre estarei com o nome disponível, né, para defender o bem-estar do povo de Viçosa. Eu acho que a gente tem que lutar. A gente não pode ser egoísta de achar que se a família da gente estiver bem, tiver um plano de saúde, tiver um carro, o resto que se ferre. Nós vivemos em sociedade e a gente sabe que para a gente viver bem, os outros também têm que estar minimamente, né, se sentindo bem para que a gente possa estar confortável. É aquela mesma história que você falou, né? Se o ambiente não está bom, a gente acaba regredindo espiritualmente e moralmente, né? Eu voltando de novo para o mesmo assunto, né? Mas para você é muito complicado, porque tanto você tem a visão de raio-x, por ser um médico, você consegue ver o que ninguém vê, o fato de ter trabalhado em hospitais que tem um suporte maior, e ainda o fato de viver na política, né, que, como você falou, a gente querendo ou não, você até se auto-intitulou aí de um eleitor atrevido. Um eleitor atrevido. Mas, de qualquer maneira, tá dentro da política, você vê como é que funciona, que existe condição de ter uma pessoa como você, pelo menos o que tem demonstrado aqui, que eu estou conhecendo pessoalmente o doutor Auricelio Fontinelli hoje, é uma pessoa excelente, mas consegue me repassar essa boa vontade para o povo de Viçosa, porque assim, é um amor, o tempo que você toda hora demonstrou aqui, que o tempo que passou fora foi porque seu pai ele levou, né? Se bem que naquele tempo ser bancário era bom. Eu lembro que nos anos 80 uma mocinha espirrava, a mãe dizia, Deus te dê um bancário. Era mais ou menos assim, né? Mas assim, esse amor por Viçosa você sempre demonstrou. Por onde foi, era falando, eu vou voltar para Viçosa. E quando demonstrou sem nenhum interesse político, o interesse de trabalhar. E de lá para cá, sempre prestando esse serviço. É bonito, viu? Doutor, eu queria lhe perguntar, apesar de você já ter apresentado, você realmente é pré-candidato em Viçosa com o apoio do povo? O nome está à disposição ou você já é pré-candidato? Assim, quando a gente coloca o nome à disposição, a gente já está com um pré-candidato, né? Dentro do jogo. Mas, assim, o que eu quero dizer para as pessoas é que, assim, nós temos um grupo hoje de oposição extremamente assim, forte, com pessoas extremamente competentes nesse grupo. Eu acho que a oposição hoje tem quadros muito, muito, muito competentes para que a gente possa montar uma equipe muito boa para poder retomar o crescimento de Viçosa do Ceará. Então, assim, a gente tem outras pessoas que estão pleiteando também ser candidato e a gente conclama essas pessoas para que tenham a mesma disponibilidade de fazer o que eu faço. Eu já disse que, por amor a Viçosa,
Se eu não tiver com nenhuma pesquisa qualitativa, que é aquela que avalia rejeição e aceitação, se eu não for a pessoa que for ser escolhida, que possa ser escolhida na convenção, eu apoio qualquer um dos outros pretendentes da oposição. Isso aí eu vou até para cartório e coloco isso em cartório para dizer que eu tenho, em nome de Viçosa do Ceará, em nome da gente poder construir com aquelas pessoas que realmente amam a cidade de Viçosa do Ceará, eu acho que é fundamental que essas pessoas também tenham essa mesma pegada, né? Saiba que a gente aqui não está em projeto pessoal, a gente, quando abraça essa causa, a gente abraça em torno de um bem maior, para ver se a gente consegue montar um projeto realmente, não um projeto pessoal, como eu já falei, mas um projeto que possa realmente trazer de volta a Viçosa ao protagonismo na região norte, aquela que é a mãe de todas as cidades aqui da região da Ibiapaba, inclusive Sobral, né? É mais velha que Sobral? Mais velha do que Sobral, é um dos primeiros agrupamentos humanos aqui da região do estado do Ceará. Em 1590, a gente já tinha francês lá dentro, fazendo uma feitoria, enquanto Fortaleza só foi ter o primeiro forte em torno de 1612. Isso quase 22 anos depois. Então, assim, a Viçosa ela é praticamente o umbigo do estado do Ceará, Moitinha. E tem no cancioneiro popular, Moitinha, na música aquarela brasileira, se eu não me engano, quando o cara disse, passando por imensos coqueirais, estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e de Tupã. Irapuã era o grande chefe tabajara, que habitava a região de Viçosa do Ceará, e o cancioneiro popular indica ali que o Ceará nasceu, o umbigo do Ceará está em Viçosa do Ceará, está na Ibiapaba, está aqui na Zona Norte, né? Se você se tornar prefeito, hoje o que você priorizava como prefeito de Viçosa, doutor? Moitinha, eu digo os primeiros trabalhos. Eu espero que a gente consiga entrar em consenso, até para que todas as pessoas que fazem parte do grupo de oposição, elas consigam fazer aquilo que todos os grupos vinham pregando isso até o momento. Que o candidato a ideia da oposição hoje é uma só, né? A oposição, até porque todo mundo ali dentro, eu sei que todas aquelas pessoas que estão ali na oposição, todas elas amam Viçosa do Ceará. Então, assim, o mesmo propósito que a gente começou conversando lá atrás, eu acho que ele tem que se manter para que a gente possa definir o nosso candidato, né? Meu nome está à disposição. Como eu disse, se não tiver bem numa pesquisa qualitativa, eu abro mão do meu nome, em torno de um nome que possa realmente conduzir a cidade para um projeto que seja vitorioso. Mas se eu vier a ser o escolhido, assim, com muita humildade, com o trabalho prestado, se a gente conseguir, por meio das pesquisas, e conseguir sair como candidato da oposição, Moitinha, uma das primeiras coisas que a gente tem que voltar a retomar é um cuidado extremamente, com muita atenção para a questão da saúde em Viçosa do Ceará. Nós temos que retomar urgentemente aquela que é talvez a função primordial, Moitinha, de um gestor público municipal, que é cuidar da atenção básica à saúde. Se o gestor conseguir oferecer uma atenção básica de qualidade, ele já fez aí 80% da sua responsabilidade como gestor na área de saúde. E a gente precisa urgentemente trazer de volta a importância que os agentes de saúde e os agentes de endemias também têm, quando eles fazem um monitoramento, né? Eles fazem um raio-x de toda a cidade, onde eles indicam as crianças que não fizeram a vacinação, os idosos que estão precisando de um acompanhamento diferenciado, do serviço de atenção domiciliar. Então, eles trazem para nós um verdadeiro raio-x, um verdadeiro relatório de como está a saúde. E aí a gente pode direcionar, Moitinha, as ações para que a gente possa equalizar, né? A gente possa deixar todas as áreas da cidade sendo atendidas de uma maneira igual, para que as pessoas não possam ter em uma área da cidade mais bem assistida, em outras áreas, como são os buqueirões lá, que tem muito buqueirão ali no pé da serra também, como aqui tem. Então, ali, os buqueirões lá tem muitas famílias, as famílias vivem em condição subhumana, em casas de taipa, com risco ainda de barbeiro, né? Risco de doença de Chagas, risco de outras doenças aí que podem matar, e nós estamos perdendo muitas crianças ainda por conta dessa falta de cuidado. Então, eu acho que a área da atenção à saúde ela é fundamental, a gente reestabelecer esse trabalho na área de atenção básica de saúde, mas a gente tem que reequipar a questão dos postos de saúde e naquelas regiões mais longínquas da sede, a gente poder estender a área de atendimento dos profissionais até pelo menos 11 horas da noite, em alguns postos que são
estratégicos, principalmente na questão da distância e do acesso a estradas, e isso a gente tem que ampliar esse nível de atenção. A outra coisa que a gente tem que fazer, Moitinha, urgentemente, é deixar de investir em coisas que não são de responsabilidade da prefeitura, como o hotel municipal, que ainda hoje é motivo de disputa entre os grupos lá em Viçosa, e um restaurante também que nós dispomos lá dentro. Eu acho que esses equipamentos eles não fazem parte do rol de obrigação principal, fundamental, constitucionais, que são a atenção à saúde, a atenção à educação. Então, esses equipamentos eles podem muito bem, em um momento oportuno, eles podem virar motivo de leilão e que a gente possa, com o dinheiro arrecadado da venda desses leilões, a gente voltar a sonhar com um hospital novo para a cidade, sonhar com uma UPA, que é um outro hospital também para a cidade, para que a gente possa botar Viçosa rapidamente, tentar correr atrás para botar Viçosa de novo no mesmo pé de igualdade das outras cidades da Serra da Ibiapaba. Né? Isso nos envergonha muito, mas isso é um desafio que eu conclamo não só as pessoas que são são simpatizantes das nossas ideias, mas aqueles outros também que dizem que amam Viçosa, que querem realmente contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Muito bem, rapaz, há muitos anos empreender não é prioridade da administração pública em qualquer esfera, né? Assim, e quando empreende não se destaca, às vezes na iniciativa privada, o mesmo comércio vai muito mais além, traz muito mais lucro, não é isso? Então não deixa de dar atenção às vezes. Isso eu não estou falando necessariamente Viçosa, estou falando em qualquer circunstância. Dar atenção a uma coisa que é necessário para o povo, para dar atenção a algo como no caso de... Moitinha, eu não conseguiria dormir, Moitinha, estando administrando super bem um hotel e super mal um hospital. Eu, como gestor público, está lá na Constituição que a minha principal obrigação, primeira, é com a saúde, com a educação, com a geração de emprego e renda, com cuidado aos agricultores para que eles tenham acesso a assistência, a financiamentos, a suporte dos bancos para poder produzir melhor. Eu acho assim, basta você ir olhar na Constituição para você ver como eu não estou falando nenhuma heresia, nenhuma coisa fora do normal, mas é o que está na Constituição. A função básica do gestor público, principalmente municipal, é cuidar da educação, da saúde dos nossos habitantes, dos nossos outros amigos da cidade, para que a gente possa entender que o principal motivo de você governar uma cidade é dar as condições mínimas de vida para aquela população. Doutor, você já deixou bem claro, doutor Célio, que o que você priorizaria, quase que não sabe palavra comprida aqui, mais do que seria a saúde. Até porque você é um médico, eu já esperava. Mas em outras questões da administração pública, da área da infraestrutura, por exemplo, agora mesmo teve uma inundação lá, não sei se foi inesperada ali ou é comum, corriqueira, sei lá, inundar a cidade, não sei como é que funciona. Na parte da infraestrutura, o que você faria hoje se você se tornasse prefeito? Moitinha, eu fico impressionado como é que as redes sociais conseguem trazer as informações, levar as informações, né? O pessoal disseram que a maior cachoeira era lá em Granja, descendo ali de Viçosa. Né? Assim, as redes sociais elas conseguem trazer isso. Mas ali, assim, a cidade ela recebeu muito asfalto, né, durante esses últimos 15 anos, 20 anos, ela recebeu muito asfalto. Né? Hoje a gente sabe que o piso intertravado, que é aquele piso de concreto, ele permite uma maior permeabilidade da água, infiltração da água, e com isso diminui a energia e a quantidade de água que vai descendo de serra abaixo. Então, assim, a gente começa com uma água que escorre lá da Igreja do Céu, passa pela escadaria, vem descendo de morro abaixo, entra e acaba caindo no asfalto, e quando chega no asfalto ele pega uma velocidade muito grande. Nós temos uma rua chamada lá Rua José Siqueira, no final da Rua José Siqueira, ali já a antiga Rua da Lagoa. Aquela rua, a gente parece que as pessoas elas não acordaram ainda que aquilo ali é um desastre anunciado. Na hora que caiu uma chuva maior ali dentro, de grandes proporções, a gente já viu carros sendo arrastados, motos sendo arrastadas, pessoas sendo arrastadas por conta que as pessoas não atentaram que existe uma coisa simples na física, que água, quem ilumina isso aqui, muitas vezes é a força da água. E se você não entende que se a água não infiltrar, se ela não foi drenada para a galeria, ela acaba derrubando, ela acaba matando as pessoas. Então a gente tem um trabalho muito grave, não só, Moitinha, na questão desse desvio, porque ali tinha
uma ala ali, uma vala ali por trás, que ela se via como uma grota, a gente chama, lá na Serra, a gente chama grota. De tanto ela cavar a água, ela faz uma vala muito grande no chão. E essa grota, ela foi praticamente desaparecendo com as obras de infraestrutura das casas lá e acabou se destruindo. Então, esse esgoto natural, essa área de drenagem natural, ela acabou sendo... acabaram com essa drenagem natural. E aí você junta destruir a drenagem natural e ainda impedir que a água infiltre no solo, isso aí, o risco da gente ter um desastre ali é gigantesco. Mas assim, eu não vejo muitos gestores preocupados com isso, porque logo depois da chuva, passa algum tempo, a água baixa e as pessoas acabam esquecendo. Mas assim, o mais grave, Moitinha, não é só essa questão. Porque logo lá abaixo tem uma lagoa que aquilo ali, se fosse bem tratado, aquilo ali seria um ponto de referência de verdade para o turista, né? Mas o que a gente olha é um abandono total, inclusive uma baixa procura das pessoas por aquele ponto, porque ali, muito dos esgotos da cidade, eles estão derramados ali dentro. Aquela água é verde, não é porque ela escolheu ser verde daquele jeito, tão verde daquele jeito, não. Aquilo ali já é muito fungo, muita coliforme fecal que vem das fezes. Então, assim, a gente tem hoje ali um odor muito grande, inclusive dificultando aquelas restaurantes que estão ali na orla da lagoa, e isso dificulta muito as pessoas que moram ali, porque é questão de saúde, é a muriçoca, é a mosca que vem pousar no seu prato. Então, assim, é preciso fazer um trabalho de drenagem, né, para que a gente possa fazer isso, e drenar essa água dos esgotos diretamente para uma estação de tratamento que tem logo abaixo. A própria gravidade se encarregaria de levar aquilo ali. A serra é bom, porque aqui ninguém precisa botar motorzinho para puxar nada. A própria gravidade já leva. Principalmente Viçosa, por exemplo, Tianguá fica no vale, né? Você sobe, depois desce. Viçosa não, Viçosa ela é bem declive, né? Sim, sim. Então, outras coisas que a gente tem que entender, Moitinha, é porque uma cidade, ela não... As obras de infraestrutura, e eu acho que essas gestões, elas investiram muito em asfalto, né? Mas, assim, uma cidade, ela não vive só praticamente de estrada. Você tem que cuidar bem das suas escolas, você tem que cuidar bem das suas unidades de saúde, você tem que gerar, por exemplo, uma cidade que se diz uma cidade turística como Viçosa. Nós tivemos agora, para você ver a noção das pessoas em relação a isso, você tem que ter estrutura para receber as pessoas. Você tem que cuidar bem do seu morador, com saúde, com educação, mas você tem que também trabalhar com aquelas pessoas que vão trabalhar com a área de suporte para o turismo, que hoje é a nossa principal indústria lá na Serra. Se eu não consigo, eu vou falar em gerar emprego, se eu não consigo pensar qual é a principal indústria hoje lá de Viçosa. A principal indústria hoje é o turismo e a hortifruti, o pessoal do hortifruti, do pessoal das hortas e das frutas lá em Viçosa. Então, são dois pilares que nós temos lá, é o turismo e a questão das hortas lá, que são as duas grandes potências econômicas que tem lá. O comércio, a gente sabe que está vivendo hoje praticamente dos benefícios sociais, porque são 15 dias produzindo riqueza e os outros 15, um vendendo para o outro, porque não tem quem compre, porque não tem dinheiro circulando na cidade. Acabou o dinheiro do Bolsa Família, acabou o dinheiro do aposento e acabou o dinheiro da prefeitura, em 15 dias, a cidade passa 15 dias caminhando e 15 dias parado. Tudo se resume no dinheiro público. Isso você pode, um dia, chegar lá, não se identifica e pergunta ao comerciante como é que está o comércio de lá. O dinheiro público que eu me refiro do servidor, e eu vejo hoje, que presta serviço público. E eu vejo hoje, aí, quando você vê a Frecheirinha hoje, a Frecheirinha hoje é um case de sucesso, né? Porque surgiu de uma atividade que foi de uma forma praticamente acidental, mas assim, as pessoas começaram a ver retorno e de uma hora para outra os grandes redes de aviamento, que são aquelas estruturas para acabamento das peças íntimas, acabaram tendo que deixar Fortaleza e os grandes centros e vindo se instalar aqui dentro, os escritórios aqui dentro para vender diretamente para os produtores. E hoje Frecheirinha, se eu não me engano, tem 3.200 empregos de carteira assinada na iniciativa privada, enquanto Viçosa tem 3 vezes mais a população de Frecheirinha, tem somente em torno de 850 empregos na iniciativa privada. Isso mostra aí uma diferença de dinheiro que entra na economia do comércio local, em torno de quase 4 milhões a menos que entra no comércio local lá de Viçosa. Então, isso mostra a diferença hoje, como a gente olha para aqui, o nível das casas, o nível do comércio aqui é totalmente diferente.
Isso para nós tem que ser um caso a ser estudado. E Viçosa não pode hoje... Ubajara, que é uma cidade também com 30 mil habitantes, metade da população de Viçosa, uma cidade bem mais nova, se eu não me engano, foi elevada à cidade de 1928, um dia desse. É uma das mais novas. É uma caçula, Ubajara, e Ubajara já está gerando em torno de 3.600 empregos de carteira assinada. E Viçosa, pelo que está dito lá nos sites oficiais, está em torno de 850. É preocupante, né? Preocupante. Né? Muito... A pobreza, a miséria, a falta de recurso e a falta de esperança, ela começou a fazer morada em Viçosa. Doutor Auricelio, se você se tornar prefeito, o que você faria para melhorar esse campo da economia? Moitinho, Porque assim, desculpa, porque tão importante quanto os outros, né, como a saúde, mas ele é necessário para a vida, Moitinho, eu acho que assim, eu vejo isso de uma maneira bem clara. Nós temos já duas estruturas que funcionam e podem e devem ser ampliadas, que é a rede de apoio ao turismo e a questão da Hortifruti, que são os grandes produtores de lá, que a gente precisa se qualificar, a gente precisa ter acesso a mais questões de formação técnica, de acesso a conhecimento para que a gente possa ampliar o nosso nível de produção e possa ampliar também o ganho, né? Então, a gente já tem essas duas estruturas que têm que ser fortalecidas. O turismo tem que ser fortalecido, a hortifruti tem que ser fortalecido, mas a gente já, para e passo, assim, no mesmo tempo, a gente já tem que sentar, fazer um balcão de discussão, um grupo de trabalho para que a gente possa encontrar, Moitinha, algumas coisas que possam realmente florescer, né? E como surgiu aqui a questão da área de confecção, a gente possa buscar outras atividades e, com isso, começar a estimular de verdade, né, para que a gente possa voltar a gerar emprego e renda. Aproveitar a ideia, né, e aplicar lá na cidade de Viçosa. Sim, eu acho que eu estava dizendo o seguinte, a gente tem hoje um polo de lazer lá na Igreja do Céu, e aquele polo de lazer hoje é uma área muito bonita, muito visitada, a gente sabe disso, mas assim... A gente precisa de um equipamento para poder rodar a questão do setor do turismo. E eu não me passa outra coisa na cabeça a não ser transformar aquilo em um grande centro de convenções, onde a gente possa levar todas as convenções que não existe em nenhum local na Serra de Ibiapaba e talvez aqui na Zona Norte, montar um grande centro de convenções lá dentro, com um auditório para 300, 400 lugares, e a gente poder trazer aí todas as convenções de todas as secretarias, do Rotary, da maçonaria, dos motociclistas que gostam de andar mundo afora, dos grupos de estudo, das universidades, para que possam fazer seus eventos lá dentro e, com isso, movimentar a rede de turismo e, com isso, as pessoas possam trazer. A outra, poder movimentar a questão do turismo. A outra coisa que eu vejo na minha mente, assim, na questão de você gerenciar e tirar um pouco Viçosa desse marasmo que ela se encontra, é tentar correr atrás de transformar Viçosa numa cidade universitária. Viçosa é a terra de Cláudio Bevilacqua. Eu já tenho falado já com reitores aqui de universidades aqui da região e pergunto, não tem nada mais charmoso do que você estudar direito na terra de Cláudio Bevilacqua. Rapaz, né? Mas realmente... Você estudar história, onde nasceu, onde é o umbigo do Ceará, que é a coisa onde as pessoas vão beber da fonte. Um dos juristas mais assim, respeitados mundialmente é o Cláudio Bevilacqua, viu? Assim como o Zaffaroni, né? E outros aí mas ele é demais mesmo. E aí a gente não consegue vender essa ideia, né? Então, assim, instalou-se em Viçosa do Ceará uma sensação de baixa autoestima, né? E eu acho que o povo de Viçosa merece muito mais do que o que tem hoje. E eu estou aqui para ajudar vocês a sair dessa situação. Doutor, você falou sobre ali a Igreja do Céu. Até me lembrei aqui que na hora que o menino aí que produz os convites, né? Aí ele... O que eu coloco aqui? O que eu coloco aqui junto com a foto dele? Aí o rapaz coloca a Igreja do Céu, mas eu não sei a religião dele. O rapaz não importa a religião. Lá é um ponto turístico, aí coloca a Igreja do Céu, que é bem interessante. Mas o que na verdade, eu lembrei desse momento aí, me lembrei de outro. Tinha umas, não sei se é carruagem o nome que se dá, aqueles carros bem antigos que tinha lá, antigamente, na Igreja do Céu. Ainda existe aqueles carros por lá?
Charrete, é? Não, isso aí foi um período que houve, né? Mas foi rápido, passou rapidinho. Mas, assim, era muito charmoso, né? Sim, sim, eu Era muito, achava. era muito interessante, assim, tem muito a ver com a história de Viçosa. Agora, boa parte do que eu contei da história de Viçosa, que faz parte aqui da nossa região, porque se você der uma olhadinha, se você se perguntar o porquê o nome do Arapá, do Araquém, né? Você vai olhar um pouquinho da história, né? Que está lá contada, da grandeza que é a Zona Norte, da grandeza que é a Ibiapaba, e a gente não consegue ver isso. A gente às vezes, muitas vezes, acha que o Cariri é maior do que a Ibiapaba, mas a Ibiapaba ela é o berço do estado do Ceará. E aí a gente está aqui dentro para brigar por isso, para poder mostrar a qualidade e a força do povo da Ibiapaba e de toda a Zona Norte, das cidades circunvizinhas, que são nossas irmãs também. Porque são nossas irmãs porque elas bebem dessa água, né? A água que bate lá é a água que escorre para cá. Realmente, de lá até quando chove, viu? Doutor, e mais uma. Se você se tornar prefeito hoje, o que você faria por a educação? Eu não sei se você tem acompanhado a educação, como está a educação, e o que você faria para melhorar, caso você ache necessário. Moitinha, a gente, assim, eu não tenho os dados oficiais e a gente tem escutado lá que houve um fechamento de quase 28 para 31 escolas, unidades de escolares. Me falaram que foi uma readequação, né, por conta da questão do número de alunos e tudo. Mas se você olhar para 31 escolas fechadas, se estão readequando por cálculo errado, erraram muito, passaram muito longe do resultado, né? Do resultado da resposta correta do que a Viçosa precisaria. Mas, assim, a primeira coisa que você tem que ter é a noção que você tem que valorizar o principal elemento, que é aquela pessoa que está todo dia cuidando dos nossos filhos, muitas vezes estressado com seus problemas pessoais, mas tem que estar ali com 30, 40 alunos, que são a joiazinha de cada casal, de cada família. E muitas vezes o professor e a professora ela não está nos seus melhores dias e ela tem que fazer de tudo para tratar os filhos dos outros com o maior carinho. Se essas pessoas não são valorizadas, Moitinha, se elas não têm a sua devida atenção, se você não sabe a importância que elas têm, porque só tem um médico, porque tem um professor que nos ensinou. Eu me arrepio todo disso porque só tem um advogado, porque tem um professor. Só tem o desembargador, porque um dia ele foi também aluno e alguém que ficou para trás, cuidando de outras crianças, permitiu que alguém chegasse a desembargador, a juiz, a médico, a engenheiro, a um técnico em eletricidade, a um técnico em hidráulica. Qualquer uma formação passa necessariamente pelo professor. E eu sou incapaz eu não tenho essa capacidade de entender como é que um gestor não tem respeito pelos seus professores e pelos diretores, que são aquelas pessoas que carregam, né? Porque dali sai a força de produção de um município. São eles que vão montar a força motriz, que é a juventude, para poder trabalhar no seu município, né? E dali é que saem os melhores resultados, dali é que você consegue transformar uma cidade. Então, assim, a gente fica muito triste, eu tenho acompanhado isso de maneira muito próxima, né? A questão da distribuição do abono do Fundeb lá, né? A gente tem uma reclamação geral, porque ficaram até agora segurando essa conversa, e eles não conseguiram trazer com clareza o motivo pelo qual eles não distribuíram isso com os professores. Isso foi horrível para os professores, foi horrível para o comércio local, foi horrível para a cidade, que não fez a estrutura do comércio toda, ficou parada, todo mundo ficou esperando essa divisão, desse repasse do Fundeb, e os professores estão lá, né? Muitos deles muito chateados, desestimulados, porque, afinal, esse dinheiro, quando sobra, ele tem que ser repartido para aqueles que realmente deram o gás para poder educar nossas crianças. E se eu fosse o prefeito nesse momento, eu iria repensar muito, porque são eles que conduzem a nossa cidade, são eles que dão o norte para a nossa cidade.
Doutor, eu queria lhe perguntar também, se você se tornar prefeito, uma das coisas que eu não poderia... Até porque você já tocou no assunto sobre os agricultores. Se você se tornar prefeito, o que você faria hoje por a Secretaria de Agricultura e também por a assistência social, logo para englobar tudo? Porque uma coisa se atrela a outra às vezes, né, em alguns casos. Né? O grande diferencial que a gente tem nesse momento, Moitinho, é o seguinte. Como eu te falei, a agricultura ela é um dos grandes pilares da economia em Viçosa do Ceará, que ainda segura a Viçosa de pé. Nós temos que ter um acesso a novas técnicas. A gente tem que capacitar os nossos produtores para que eles possam produzir com mais e com mais qualidade, inclusive preservando as nascentes para que eles possam buscar água para fazer a aguação das suas hortas. Uhum. Porque quanto mais se derruba, menos água a gente vai ter. Nós estamos praticamente chegando já em fevereiro amanhã. Sim. E a gente pouco teve de chuva até agora, está todo mundo já entrando em desespero. E você imagina os donos de horta lá em cima como é que estão para poder irrigar essa produção. E quanto mais se desmata, mais se perde da água. Não adianta desmatar, ampliar a sua área, se você vai perder aquele bem maior, que é a água e a mata quem segura aquela água ali dentro, para que a gente possa ter os poços, né, ter acesso a um lençol freático não tão profundo como a gente está vendo hoje por conta da questão do desmatamento. Mas isso não é culpa só de quem produz, é culpa de quem tem a obrigação de orientar a questão do meio ambiente, mas também propiciar acesso às condições para que essas pessoas possam ter conhecimento de novas técnicas. Lá na Serra, o que a gente vê hoje, até para diminuir a questão do agrotóxico e a questão da quantidade de água a ser usada, nós estamos vendo a questão do uso de estufas. Eles estão ampliando a sua área de produção, aumentando a sua produtividade com a área de estufas. Mas para você fazer uma estufa e ter uma assistência técnica especializada, você tem que investir dinheiro. Então, a gente tem que ir até os bancos e procurar urgentemente trazer esses bancos para poder sentar lado a lado com os produtores e ver o que pode ser facilitado para que a gente possa desenvolver. Se está acontecendo nas outras cidades, vai acontecer em Viçosa também. Né? Rapaz, agora, eu acho que você merece ser tratado de outra forma, você produtor. Doutor, sobre a secretaria, na parte do social, caso você se torne prefeito, o que você faria hoje por um povo mais carente? Moitinha, eu estive ontem em uma comunidade muito, muito, muito carente. Então, assim, Viçosa hoje, para quem chega, ela vê aquele casario bonito, aquela casa antiga do centro, não deixe de achar que é uma cidade muito rica, né? Mas eu digo assim, se você andar 3 quarteirões além daquilo ali, você vai ver a Rua do Arame, você vai ver a rua lá da Escola Normal, o esgoto a céu aberto, a doença passeando de mão dadas com o desleixo, com o trato com a coisa pública. Então, assim, a gente fica muito preocupado, porque a minha infância, eu passei uma parte da minha infância lá na Rua 10 de Novembro, e naquela época a gente já tinha dificuldade com a questão de esgoto. E hoje a gente consegue ver de uma maneira ainda malvada a forma como é feito essa não cuidado das pessoas. Então, o acesso à rede de esgoto é uma coisa que a gente tem que buscar todo dia, e a questão da moradia também, né? A questão das pessoas ainda morarem um dia de hoje em casa de taipa, isso é inconcebível, né? Pelo menos uma casa de taipa e um banheiro a pessoa tem que ter, né? Isso se chama dignidade da pessoa humana. A gente não pode achar que uma cidade está super bem se tiver uma casa só de taipa, de uma pessoa morando de casa de taipa, de pau a pique, e o gestor vindo a gastar em festas em torno de 1,5 milhão. Eu sou, assim, isso me deixa profundamente irritado, porque você vê o descompasso entre a obrigação de você garantir as condições mínimas de sobrevivência para um ser humano e ficar esbanjando festas milionárias. Eu não tenho nada contra a festa, não. Se você der uma olhada no último postagem que eu fiz nas redes sociais, eu tenho quase 5.000 curtidas lá dentro, dançando um forrozinho. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por festa. Eu acho que o ser humano tem que trabalhar e tem que também ter direito ao lazer. Agora, você só não pode agir de uma forma irresponsável enquanto eu não tiver dinheiro na farmácia, enquanto tiver gente morando em casa de taipa, eu não posso estar gastando em 2 festas, estar gastando em torno de 1,5 milhão. Isso eu não posso fazer e eu não vou concordar, e eu acho que você
aí viçosense também sabe que isso não está no caminho certo. Doutor, eu queria abraçar aqui o pessoal que estão aqui com a gente nos bastidores, que é o Manuel Soares, grande Manuel Soares, Cláudio Muniz e o Valdeci Santos. Quero abraçar aí essa turma. São de Viçosa, doutor? Eles? Não, são amigos aí que estão por lá, né, que beberam um pouco da água, né, e foram abraçados pela Cruviana. A Cruviana é uma lenda indígena que diz que aquela neblina lá, ela é uma deusa da frieza. Ah, é? E quando ela envolve a pessoa que vai para lá, principalmente ali para Viçosa e Biapina, acaba se engraçando das belezas de lá e não quer mais voltar. A viu? Cruviana, eu já tinha ouvido falar isso, mas não sabia é a lenda dessa da daí, Cruviana. não. A Cruviana é a deusa da frieza, né? É uma lenda indígena. Show. Doutor, eu estou gostando muito aqui desse bate-papo e por mim a gente demorava muito mais, mas por aqui eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo de Viçosa, como político, como pré-candidato, como o médico que você tem, o serviço que você tem prestado como médico ao longo desses anos. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao povo de Viçosa e aos nossos internautas, né? Acaba que... Moitinha, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre muitas vezes me perguntam, doutor, por que é que você, de médico, o senhor um dia pensou em vir a ser o prefeito de Viçosa, né? Eu acho que, como médico, a gente consegue, dentro da capacidade da gente, muitas vezes só com a caneta na mão, a gente consegue minimizar o sofrimento das pessoas, salvar vidas, né? Então, assim, baseado nisso e pelo aspecto humanista da minha profissão, eu acho que se um dia eu for escolhido para ser o prefeito de Viçosa, se eu for agraciado com a possibilidade de voltar a ser o candidato de novo e vir a ser eleito, a gente pode fazer uma gestão muito direcionada para a área de saúde, para atenção às pessoas, para geração de emprego para os nossos jovens, para acesso à moradia decente, né, uma qualidade de vida que seja compatível com o que se tem no mundo hoje. Então, assim, eu queria dizer para vocês que estou de coração aberto, né, conclamo todas as pessoas que realmente amam Viçosa do Ceará para que nesse momento se sentem à mesa e possam realmente escolher aqueles que estão sofrendo. É o empresário que não vê, né, nada além no horizonte, a não ser escuridão e dificuldade de botar suas coisas em dia. É o jovem que perdeu o brilho dos olhos porque não consegue ver uma vaga de emprego onde ele possa ter uma qualidade de vida decente. É o idoso que não consegue olhar e ver a atenção à sua saúde de uma maneira digna. E aquela dona de casa que sabe que tem dificuldade para ter acesso às condições de saúde pública, né? Na questão do esgoto, na coleta do lixo, que nós estamos vendo na cidade da gente totalmente abandonado, o lixo tomando conta das nossas ruas, das nossas estradas. Então, por isso, eu estou dispondo meu nome, né? E espero que a gente possa, que Deus nos ilumine e que a gente possa... Se a gente for ser o escolhido, a gente possa tratar essa Viçosa e tratar você como você merece. Pronto. Doutor, todo mundo que passa por aqui, eu peço para assinar, aqui deixar a assinatura. Normalmente eu brinco que é a mesma do cheque, mas aí um dos meus amigos aqui disse que o cheque não está mais servindo mais não, o pessoal não está mais recebendo não. Pronto. Doutor, lhe agradeço pela vinda ao meu podcast, fico muito feliz, estamos aqui em nome de toda a família, de toda a produção aqui, muito lisonjeado com a sua presença. Espero que você venha outras vezes e, se for da vontade de Deus, que venha como prefeito, que Deus abençoe. E se tiver orgulhoso, não venha falar aqui, viu? Vai ficar gravado. Doutor, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, Moitinha. Seus caminhos e ao povo de Viçosa. Eu queria agradecer a todos os ouvintes desse podcast, desejar a vocês um bom final de semana e que Deus ilumine a vida de todos nós. Grande abraço. Valeu, beijo no coração, tchau, tchau, bom final de semana a todos.